E aí, pessoal, aqui é Dominique, da Não Saber. E o primeiro vídeo dessa playlist ele vai se chamar O que é propriedade. E aqui eu vou explicar o que é propriedade, etc e tal. E o porquê que ela acaba sendo, na maioria das vezes, privada. Acontece que a propriedade, ela precisa ser um recurso escasso. E o que é um recurso escasso? Um recurso escasso é basicamente algo que ele é finito, algo que se alguém tem, outra pessoa não tem. Ou seja, se eu imagino uma coisa e eu escrevo ela e publico por aí, as pessoas elas podem ter acesso a tudo que eu escrevi e isso ainda ao mesmo tempo é meu e é delas, porque elas agora têm isso na cabeça delas e elas têm gravado isso aí. Isso já não é mais meu, porque, vou dizer assim, a ideia ela não é algo que você consiga, como que eu vou dizer, prender. Não é possível prender ou tornar ela mais escassa. Porém, se eu tenho essa prancheta aqui para eu rever as coisas, quer dizer que ninguém mais no mundo tem exatamente essa prancheta. Ele vai ter algumas cópias, algumas outras coisas, mas ele não vai ter necessariamente a mesma prancheta que eu. Então, para ser propriedade, o recurso tem que ser escasso. As coisas que estão dentro da sua geladeira, o seu quarto, você mesmo, enfim, a madeira do seu guarda-roupa, tudo isso são coisas que você tem e ninguém mais tem. Logo, são propriedades de alguém. A propriedade, ela privada, ela tem essa característica dela ter um dono. A propriedade privada ela tem esse nome justamente porque ela priva as outras pessoas de também poderem ser donas dessa mesma coisa. Por que existe a propriedade privada? Justamente porque se as coisas são limitadas, se elas têm um limite, se elas não podem ser usadas por todo mundo ao mesmo tempo e etc., então é necessário que haja alguém que possa responder por essas coisas por algum momento. Por exemplo, eu posso responder a você se eu quero te emprestar minha prancheta ou não, agora, porque ela é minha, então eu posso falar, pode pegar. Ou eu posso falar, não, ela é minha, eu não vou te prestar. Enfim, basicamente a propriedade privada, ela arbitra sobre isso aí. Aí você fala, mas Dominique, eu não gosto dessa ideia de propriedade privada. Eu acho que as coisas deveriam ser de todo mundo e coisa assim. E tudo bem, tem muita gente que pensa assim. Por exemplo, isso é mais ou menos as ideias de propriedade pública da galera mais comunista. Então, acredite ou não, é engraçado que isso é muito parecido com os comunistas, mas o tempo inteiro é debatido sobre quando você fala que algo é democrático, você está falando que aquilo é de todo mundo. Isso se torna então uma propriedade que a gente pode chamar de difusa ou pública, que é algo que é basicamente de todo mundo. Quais são os problemas da propriedade pública? Tem aqui um livrinho aqui, que ele é bem interessante. Vou até colocar ele aqui na frente. Aqui. Os problemas da propriedade pública são esses problemas aqui. Se você quiser, você dá uma pausa no vídeo, dá uma lida rapidinha, mas vou dar uma lida aqui com você. Quando a propriedade é coletiva, ela impede que as pessoas possam dar essa propriedade a alguém. Por exemplo, vamos supor que eu estou com um problema no trânsito e tem um cara que ele está realmente precisando muito de estacionar e eu tenho a vaga da frente da minha casa e tem um cara lá que eu de alguma maneira eu sei que ele não precisa muito daquela vaga, que ele pode, sei lá, procurar uma vaga. Eu não posso chegar na frente da minha casa, eu não posso chegar e falar, cara, dá pra você tirar o carro porque o outro cara vai entrar aqui? Melhor, eu posso até perguntar, mas eu posso mandar ele fazer isso. Por quê? Porque aquela ali não é minha propriedade. Ela é propriedade pública e se ela é pública, ela é ao mesmo tempo minha, do cara que está ocupando e do cara que está precisando muito estacionar e não está podendo. Enfim, um dos problemas da propriedade pública é essa. Ela é impossível de ser doada ou dada a alguém. O segundo é que ela não tem muito incentivo para quem quer que seja que queira investir nela, porque basicamente você tem que, vamos dizer assim, gastar um montante enorme para que você consiga satisfazer a maioria dos donos dessa propriedade, por exemplo. Então, você gastar um montante enorme para satisfazer eles terem vontade de trocar. Vamos dizer que eu quero te privar do direito de usar a rua, que seja. Eu tenho que gastar um montante só para convencer a você a nunca mais sair na rua. Imagine isso a todos os donos da rua do Brasil, ou algo assim. Enfim, é inviável, de alguma maneira, você tentar converter a propriedade pública em negociar ou mesmo investir nela, por exemplo. Como é um bagulho que ele é de todo mundo, para você mesmo investir, ou então fazer algo ficar melhor para todo mundo, você tem que gastar um tanto exorbitante, por exemplo. Se você ir num consultóriozinho, vamos dizer assim, privado, e tentar fazer umas reformas ali, você deve gastar um valor X, mas se você vai no hospital público que atende, sei lá, muito mais gente, você vai gastar um valor, tipo, exorbitante. Mas isso é um exemplo só de escala, não estou nem falando de incentivo, tanto assim. É, E o terceiro ponto é que ninguém mantém a porra da propriedade pública. Por que ninguém mantém? É porque todo mundo espera que o outro mantenha, porque o outro está mais interessado, porque o outro vai precisar mais, etc. Assim. E isso é um saco. Por exemplo, tenta lembrar do banheiro da sua casa, algum ambiente da sua casa que vive ficando sujo porque todo mundo está esperando alguém limpar. Então, o saco do lixo, que é dever de todo mundo levar o saco do lixo para fora, mas só uma ou duas pessoas levam. É mais ou menos isso. E às vezes, quando essas pessoas viajam, o saco começa a ficar lá, começa a empilhar saco. Enfim, é mais ou menos assim
ou então a pia de vasilha, se a sua casa é assim, que as pias de vasilha, todo mundo fala assim, alguém vai lavar, e só vai aumentando. Enfim, isso é um exemplo de propriedade pública, de dever público, assim, que não foi muito bem assumido. Então, a propriedade, quando ela é pública, ela é coletiva, e então difusa, etc., ela começa a mostrar esses probleminhas de propriedade. De que você não consegue dar isso para ninguém, você não consegue investir isso barato, ela também não é mantida porque as pessoas sempre esperam pelos outros. E tem outro ponto que nem tem nesse livro, que é um outro ponto, que é o ponto do desperdício. Por exemplo, se você, vamos supor que você vai dividir as contas de luz com todos os vizinhos do seu condomínio, alguma coisa assim, pelo valor total, aí você vê um cara esbanjando, você vê outro cara esbanjando, outro cara esbanjando. Tipo assim, você também vai falar, por que eu tô poupando se essa merda está todo mundo esbanjando? Você passa a ser um desperdiçador também, em vez de você, sei lá, cuidar do seu. Quando você cuida do seu, que o seu é privado, o seu é literalmente, vamos dizer assim, diretamente proporcional às coisas que você faz, ou então aos seus atos, você tem mais essa retenção do porquê você deveria agir de uma maneira mais consciente a respeito disso, que no público isso dispersa e some. E se você fala assim, porra, mas eu não gosto da propriedade privada, e agora que você me falou isso, eu também tô com o pé atrás com a propriedade pública. Ok. Por exemplo, Aristóteles, todo mundo fala que ele era o ferrenho defensor da propriedade privada, mas no próprio livro aqui, que cita ele como defensor da propriedade privada, escuta atentamente o que ele diz. Sem dúvida, é melhor a propriedade ser privada, mas o seu uso comum. Detalhe, a propriedade tem que ser privada, mas o uso ser comum. E eu vou fechar as aspas aqui, porque o resto aqui é tão estúpido que, meu Deus, eu nem acredito que Aristóteles falou isso. Mas é o caso de... Se você parar para pensar, ele falou, cara, é bom que as coisas tenham um dono, mas que o dono não seja um mesquinho, sabe? Ele falou isso. Nas palavras dele, ele falou isso. Bom, que as coisas tenham um dono, que ele não seja mesquinho. É igual eu falei aqui. Eu posso deliberar, te emprestar ou não, mas é bom que eu tenha um coração bom e que eu empreste, que a maioria das pessoas sejam assim. É bom que você tenha um carro, mas você não fique sendo Zé Buceta na hora que alguém passa mal e você precisar dar uma carona para alguém, pro hospital que seja. É mais ou menos isso aqui que o Aristóteles fala. Depois ele fala sobre a benevolência e fala sobre os deveres do homem buscar ser benevolente, coisa assim. E eu não acho que ele está errado. Sobre esse ponto aqui, eu acho que o Aristóteles, ele não é nem defensor ferrinho da propriedade privada e nem defensor ferrinho da propriedade pública. Eu acho que ele seria o caso de um mutualista. O mutualista, ele não nega que as coisas tenham donos, mas ele fala, tipo assim, poxa, eu tenho uma caneta. Por que eu não deixo alguém usar a caneta enquanto eu não estou usando? É mais ou menos essa a ideia do mutualista. Eu posso deixar as pessoas usarem a minha caneta enquanto não tem ninguém usando, porque isso não é problema para ninguém. É uma ideia que, se fosse levado para frente, talvez fosse até algo interessante, que resultasse em coisas interessantes. Então eu acho assim que o Aristóteles ele não era nem defensor da propriedade privada, parece que erraram em classificar o cara, mas ele era um mutualista. E, de certa maneira, eu acho que é um equilíbrio muito bom, assim, você deixar as pessoas usarem coisas que não se gastam, assim, muito facilmente. Claro que coisas que se gastam, coisas que terminam, por exemplo. Eu deixei uma maçã em cima da pia, o cara falar que comeu minha maçã inteira. Pô, é vacilo, né, velho? É só maçã, você queria comer maçã, agora você não vai mais. Enfim, mas é algo interessante que as pessoas poderiam, sei lá, dar uma olhada aí melhor. A propriedade privada, é um último ponto aqui, ela tem esse nome justamente por ser interessante manter ela mais inviolável, que é o caso de, se você é dono das suas coisas, é você que decide, ponto. Só que, por incrível que pareça, na história do pensamento, as pessoas acham que as coisas são suas, mas nem tanto assim, sabe? Os defensores de propriedade privada, por exemplo, como São Tomás Aquino, ele tinha uma certa ambivalência nisso. Ele falava que a propriedade privada é importante, não sei o que ela permite as pessoas darem as coisas, etc. Mas, se todo mundo decidisse que você deveria sim se ferrar e dar suas coisas para todo mundo de graça, você deveria sim se ferrar e dar suas coisas para todo mundo de graça. São Tomás de Aquino, ele acreditava no bem comum, de um bem maior, etc. assim, e que transgressões de propriedade privada deveriam ser, vou dizer assim, 100% amplamente permitidas e defendidas se fosse para o bem maior. Bem, eu realmente acho que se é uma questão de vida ou morte, coisa assim, vai da sua cabeça se você vai transgredir a propriedade dos outros ou não. Isso aí é algo que você tem que decidir. Mas esse vídeo é basicamente isso, é apresentar a ideia do que é a propriedade privada, o que é a propriedade, né? E deixar aí para você escolher o que você gosta, propriedade pública, mutualista, privada, difusa, etc. Que é um assunto até interessante. Para esse vídeo é isso e até a próxima.